Diz assim, vou fazer a leitura lá, tá, Renata? Porque a minha tradução é diferente. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão muito valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Coloca 14 para mim, Renata. 14. Hã? 14. Então mergulhou, então desceu no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra do homem de Deus. A sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém, gente? Glória a Deus. Nós temos aqui, a história de Naamã, que muitos conhecem através de filmes, através da palavra, através de pregações, Naamã era um comandante sírio, que ele era um homem diferenciado em guerra, diferenciado em comando, mas tinha um problema: ele era leproso, ele tinha lepra, e a lepra, como nós sabemos, era uma doença incurável naquela época. A pessoa que era leproso, ele estava condenado, a não viver em sociedade. Até eu não entendo porque que ele era casado e tinha casa e tinha tudo. Provavelmente a lepra dele estava começando, ou poucas pessoas sabiam. Eu entendo dessa forma. Mas o foco aqui não é o Naamã. O foco aqui é essa menina, que era uma escrava, que foi levada, tirada de seus pais, tirada de seus irmãos. Sabe-se lá se foi violentada ou não, porque ela era escrava, e o tratamento com o escravo naquela época, principalmente pelos assírios, que eram pessoas terríveis, era um tratamento bem violento, truculento. E essa menina é tirada da sua terra, é levada escrava. Vamos supor que ela deixou seus irmãos, deixou sua família toda, e ela está presa, escrava, na casa de um comandante assírio. Ela deve estar muito deprimida, gente? Ela deve estar muito abatida, doente, com orgulho ferido, amargurada, querendo vingança. É assim que ela está? Não. Por que ela não está assim? Serva de Deus. Porque a serva de Deus, ou o servo do Senhor, os acontecimentos dessa vida não abate a sua alma. Ela podia estar cansada fisicamente, ela podia estar abatida fisicamente, mas sua alma estava em Deus. Amém? Qualquer coisa dessa vida não desliga você do Senhor, não desliga você da obra de Deus. E o ambiente que você for colocado ou colocada é ambiente de manifestação do poder de Deus. Amém? Amém. Nós focamos muito no Naamã, nós focamos muito no Eliseu, nós focamos muito no Geazi, nós focamos muito no servo do Naamã, que foi lá e falou assim: olha,
desce lá as águas, vai lá, faz o que o profeta diz. Mas às vezes nós esquecemos dessa menina, que é como nós em qualquer lugar. Nós temos que ser como essa menina. Ela não tem nem nome, é a menina, é a serva, é a escrava, mas ela mudou o rumo de uma história. Apenas por falar. Quem não conhece a menina vai dizer, ô menina fofoqueira, tinha que falar do profeta? Não tem problema você fazer uma fofoca santa, por assim dizer. Não tem problema você falar do poder de Deus, não importa a situação, mesmo internado ou internada no hospital, mesmo preso em alguma situação. Você é mulher de Deus, você é menina de Deus, e o maior propósito, a coisa mais interessante na nossa vida é proclamar o Senhor, amém? Você recebe essa palavra nesta manhã? Você muda a situação, você muda curso. Essa menina mudou o curso. Quando a mãe ia morrer, ela cria até uma união entre reis, porque o rei tinha mandado uma carta para o outro rei para autorizar o Naamã sair ali daquela região. Ela apenas com poucas palavras, ela muda a situação. Às vezes não é do muito falar, é o Deus que está em você, é o Espírito Santo que está em você, que vai fazer coisas tremendas, amém? O que essa menina falou? Se meu Senhor estivesse lá, o profeta ia curar ele. Deus ia curar ele se ele estivesse lá com o profeta. Só isso mudou a situação. Só isso mudou o quadro, mudou o rumo da história. O Deus que estava na vida dessa menina, dessa escrava, é o mesmo Deus que está na nossa vida, amém? Glória a Deus, aleluia. E mais potencializado ainda pelo Espírito do Senhor e pelo nome de Jesus. Então não podemos ficar olhando para o momento que estamos vivendo, nós temos que olhar para o alto. Pastor, mas eu estou numa dificuldade. Estou na dificuldade financeira. Eu estou numa dificuldade na minha família. Eu estou passando por tanta dificuldade. Onde Deus colocar você, você é instrumento do Senhor. Tem gente pregando em presídio, tem gente pregando em hospital, tem gente na hora da morte anunciando a palavra, é verdade. Tem gente fazendo isso, porque a coisa mais importante da nossa vida é a presença do Senhor, amém? E não precisa falar muito, não precisa expressar o extremo, não precisa dizer que você é de Deus, é só falar o que Deus faz. Tem gente que fala, eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus Altíssimo. Você não precisa falar isso. Basta você ser. Ser é melhor do que propagar. Essa menina, ela não ficou fazendo grandes propagandas, também não ficou murmurando, também não ficou se menosprezando. Não, ela só falou de Deus, só falou do poder de Deus, e não era uma coisa simples. Não era uma coisa simples. Era uma lepra que não tinha cura. Não era um homem comum. Era um comandante do exército da Síria. Ela podia ter morrido por ter falado da lepra dele. Era assim que se tratava. Mas ela só tinha uma coisa no coração. Só tinha uma alegria de ver Deus operar. Amém. Você tem alegria nessa manhã de ver Deus operar? Isso é que importa. Deus vai dizer, você é o que você vai falar, é verdade. E é interessante que onde Deus coloca gente, eu falo sem medo de errar, é um lugar que Deus vai querer operar. A gente não fala assim, onde a gente coloca, não ora para que onde a gente colocar a planta dos pés seja o lugar do Senhor. Não é assim? Não é a promessa que Deus deu para Josué? E não tinha nem Jesus. Então, onde você estiver, Deus vai te dar uma oportunidade de elevar o nome dele. Amém? Por isso, seja uma pessoa aberta para o Senhor. É verdade. O mal que estava sobre ela não a deprimiu.
E nós temos um problema, irmão. Sabe o que é na nossa vida? Se fosse você, se fosse eu não mereço isso. Eu não mereço essa injustiça. Eu não mereço essa enfermidade. Essa menina não merecia. Essa menina podia jogar para dentro de si todo tipo de tristeza e era aceitável. Era perdoável. Mas ela preferiu pegar tudo, pegar esse pacote, jogar fora e colocar o coração no Senhor. É verdade. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, né? Ou segundo, não sei, né? Diz, não murmureis por nada. Não murmureis por nada. Né? 1 Coríntios 10, 10. Não murmureis. Não murmure por nada. Só a primeira parte tá bom. O que estiver acontecendo com você, não murmure, não reclame. Você quer que Deus faça alguma coisa onde você estiver? No meio de um deserto? No meio de uma luta? No meio de uma enfermidade? Não murmura. Ou não murmure. Você sabe por quê? Porque acaba Deus, quando a gente não murmura, a gente cria um canal entre nós e o nosso Deus. Filipenses 14, Filipenses 2. Você não precisa abrir, a gente vê lá. Versículo 14 a 15, né? Diz assim, ó, fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Ela não exigiu os seus direitos. Ela não quis contenda, porque ela estava interessada na ação de Deus. Se a gente quer ver a ação do Senhor naturalmente na nossa vida, devemos ser como essa menina. Não crie contenda, não murmure por nada. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecerá, como o quê? Como astros no mundo. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém era mais corrompido do que a Síria. Os assírios eram um povo tão violento que eles foram exterminados no decorrer das gerações, de tão violento que eles eram. É verdade. Na Síria, eles eram tão maus, eram tão corrompidos, que eles tinham mania de matar os mensageiros de Deus e pendurar nos muros da cidade, para mostrar que eles eram maus de verdade. Olha só que geração corrompida eram os assírios. Nós estamos vivendo no meio de uma geração corrompida hoje. É verdade. Mas o que está à nossa volta não vai definir a nossa vida, e sim o que vem do alto. A geração corrompida, tudo que está ao nosso redor, não vai mudar a nossa vida, não vai mudar ninguém, mas você, como sal dessa terra, como luz desse mundo, você pode estar no ambiente que for, que Deus te colocar, que você continua sendo o canal de Deus. É só você se colocar à disposição, Deus me usa. Deus, eu estou aqui para te servir. Deus, eu quero ver o seu poder. E eu não preciso nem propagar. Hoje em dia a pessoa fala, propaganda é a alma do negócio, né? Mas muitas vezes a propaganda, no sentido espiritual, somos nós. Você é a propaganda. Na hora certa, no momento certo, Deus vai usar você. Amém? E você vai mudar o rumo de histórias. Você está aqui hoje porque alguém foi usado por você. Não é? Algumas coisas, a gente podia estar dando alguns testemunhos aqui, que a pessoa falou apenas uma palavra. E mudou a vida da pessoa, mudou o rumo, mudou a história do Naamã. Mudou a história de muitas pessoas. Não é? Ela só foi serva. Ela foi escrava do homem, mas serva de Deus. A gente às vezes pode ser escravizado em alguma situação. Mantenha-se serva de Deus, que Deus vai te usar. Amém? Eu vou terminar com você, Romanos capítulo 8, versículo 28. Né? Diz assim, ó. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a quem?
Quantos amam a Deus nessa manhã? Tudo vai contribuir. Pastor, me deu uma dor de cabeça, eu tive que ir para o hospital. Deus vai tirar um bom proveito disso. Fique certo disso. Pastor, um cálculo renal, eu fui torcendo, a coluna arrebentando. Se você é mulher de Deus, Deus vai tirar um bom proveito disso. Você crê nisso? Pastor, estou passando por uma dureza. Fique certo. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Estava olhando aquela menina, ninguém olhava para aquela menina. Só Deus. Só Deus. A ponto dela falar e mudar a vida. Mudar o rumo de uma história. E pior, do inimigo. Por Jesus, aí você vai entender quando Jesus fala assim, ó, orai por aqueles que vos maltratam e vos... Deus pode mudar a vida dele. Glória a Deus, aleluia. O Naamã era um cara que maltratava e perseguia Israel, até que a menina estava escrava. Mas isso não tirou dela a essência do Deus Todo-Poderoso. Nada pode tirar a sua essência, amém? E o lugar que você for colocado, a situação que você estiver vivendo, pela palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, vai contribuir para o bem e a obra do Senhor, amém? Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Você é uma chamada do Senhor. Você é alguém que Deus escolheu. Creia nisso. Pastor, quando Deus me escolheu, quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, Deus me escolheu como filha, como princesa do reino. Deus me escolheu. Aí que Deus te escolheu. Amém? Foi quando você aceitou a Ele como o único suficiente Salvador. Então, onde você estiver, na posição que você estiver, o deserto que você esteja passando, Deus vai te usar. Eu creio. Você recebe essa palavra nesta manhã? Você vai mudar rumo de histórias. Você vai mudar ciclos de histórias. E vai ser para a glória de... Vamos orar nesta manhã? Curva sua cabeça um pouquinho. Pai, obrigado, Deus, por estar aqui. Apresenta ao Senhor cada uma das tuas filhas nesta manhã. Não estão aqui por acaso. Não estão aqui, ó Deus, por estar. Eu creio, ó Deus, que cada uma aqui, Senhor, e cada homem que veio aqui, como eu, o Cláudio e o Jorge, Senhor, e as demais irmãs que aqui estão, tem um coração, Senhor. É verdade, nós queremos que o Senhor opere, Senhor. Queremos que o Senhor mude vida de pessoas, que tire a lepra da vida de pessoas, que cure o enfermo. Por isso que a gente fala, por isso que a gente prega. E nós apresentamos ao Senhor como instrumento do Senhor. Usa-nos, Senhor, do jeito que o Senhor quiser. Usa-nos, Senhor, no nome de Jesus, no nome do Senhor, ó Deus. No nome de Jesus, no nome do Senhor. No nome de Jesus, no nome do Senhor, ó Pai. Vai operando, ó Deus, porque operando o Senhor, quem impedirá? Amém? Antes do nosso café, né? A gente está em família, a gente não tem certos protocolos, né? Vamos ver se a gente canta aquele louvor. Usa-me, Senhor. Dá para cantar, mas... Usa-me, Senhor. Vamos ficar de pé. Depois a gente vai estar orando, né? No nome de Jesus. Você quer ser usado por Deus? Deus, eu não tenho nada. Tem sim. Você tem sim. Você tem você. Você tem, né? A alma entregue a Jesus. Amém? Acho que é como um farol que brilha à noite. Você puxa, amor? Amém? Como um farol que brilha. Som. Amém. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Aleluia. E enche-me até que enfim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como
que acertam ao eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Usa-me, Senhor, usa-me, usa-me, quebranta-me, transforma-me, aleluia, enche-me e usa-me, usa-me, usa-me. sim, ó Deus, Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. aleluia. Usa suas filhas, Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a presença do Espírito de Deus, a unção do Senhor, a sabedoria do Senhor, esteja sobre toda a nossa vida. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Deus te abençoe muitíssimo e aquele café abençoado agora.